Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, nosso tudo, nosso céu, estamos aqui, Senhor. Queremos colocar nossa vida diante de Ti. Sem a Tua presença não somos nada. Como dizia esta música, em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, Ele é Deus na nossa vida. Se a porta abrir ou fechar, Ele continua sendo o que Ele é e sempre foi, soberano, todo-poderoso, nunca vai nos faltar. Ele é o Deus do impossível. Pessoas que perderam seus entes queridos, até de forma prematura. Devolve, Senhor, a alegria, a esperança ao coração dessas pessoas. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Vamos cantar mais um pouco essa música inicial que nos fala tão bem de Deus na nossa vida, do poder infinito de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Vamos meditar um pouco nesta noite sobre o que diz o evangelista Marcos. No capítulo 9, versículo 23, ele diz que tudo é possível àquele que crê. O próprio Jesus dizendo para nós, tudo é possível àquele que crê. Depois, em Lucas, no capítulo 18, versículo 27, Jesus também responde: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sentados. Será que você já chegou ao ponto em sua vida em que você já disse assim: não tem mais saída, não vejo saída? Em algum momento da sua vida, será que isso já passou no seu coração? Não vejo mais motivação, perdi toda a esperança. São frases que muitas pessoas dizem e que às vezes elas têm cara de ponto final. Se você já disse isso alguma vez na sua vida, ou já pensou, eu quero exatamente nessa noite falar com você. Essa reflexão se dirige àquele que perdeu a vontade de caminhar. Deus quer fazer o impossível na sua vida. Ele quer fazer acontecer aquilo que você já disse para você mesmo: não vejo saída.
Claro que nossa capacidade humana é limitada, sim. Isso aí é indiscutível. Mas a capacidade de Deus não é. Deus é capaz de mudar a nossa vida. E Ele sempre está percebendo a nossa causa. E Ele quer sempre nos ajudar nessas causas, sobretudo impossíveis. Ele quer nos mostrar como é possível você fazer aquilo que está ao seu alcance, quer dizer, fazer aquilo que é possível, para que o impossível aconteça. Eu sempre digo, você já fez a sua parte? Você já fez o que é possível? Não adianta querer o impossível antes de ter feito aquela parte que é possível na sua vida. Às vezes nós somos imediatistas e nós queremos que Deus já venha agindo antes de eu ter feito a minha parte. Não é dessa forma. Jesus sempre nos ensinou que é preciso que façamos a nossa parte. Quer dizer, faça o que é possível, dê seus passos, use suas forças para poder chegar ao máximo e depois Deus vai agir. Aonde você não puder, quem vai alcançar é Deus. Você não está obrigado a fazer o impossível. Eu. Ao impossível ninguém está obrigado. Mas ao possível, sim. Eu preciso fazer o impossível. O impossível é que depende de Deus. Às vezes nós pedimos tanto, oramos, rezamos, nos colocamos diante de Deus, pedimos que Ele guie nossa vida, nossos passos, que Ele nos ajude em tantas causas. Tem gente que pede pela família, pelos filhos, pede um emprego, pede isso, pede aquilo, mas nem sempre está disposto a levantar os pés do canto, a descruzar os braços, a fazer alguma coisa, fazer o que lhe cabe. O que é que cabe a nós? Talvez esse seja o motivo de não alcançarmos as coisas, porque nós não estamos dispostos a caminhar também. Será que você já parou para pensar nisso? Talvez algumas coisas não tenham chegado na nossa vida por conta disso. Nossa preguiça espiritual, nossa falta de vontade de andar, de caminhar. Você já foi atrás do impossível alguma vez? Já buscou? Ou quando chegou no máximo da sua vida, não quis mais tentar? A única maneira de alcançar aquilo que é impossível é se você acreditar que é possível, que o impossível é possível. Não tem outra maneira. E aí você entrega o impossível nas mãos de Deus. Tem muitas passagens na Bíblia que nos mostram exatamente isso. E uma delas que nos chama a atenção é de uma pessoa que foi exatamente atrás do impossível, acreditando no que era possível fazer. É de uma mulher. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos de 18 a 37. Segundo livro dos Reis, capítulo 4,
versículos de 18 a 37. Vamos ouvir com atenção. O menino cresceu. Certo dia foi encontrar seu pai junto com os ceifadores e lhe disse: estou com dor de cabeça. O pai disse a um dos servos: leve o menino para junto da mãe. O servo pegou o menino e o levou para a mãe. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia e depois morreu. A mãe subiu até o terraço, colocou o menino sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Depois chamou o marido e lhe disse: mande-me um servo e uma jumenta. Vou correndo à casa do homem de Deus e volto logo. O marido perguntou: o que é que você vai fazer hoje? O que é que você vai fazer lá hoje? Não é nem lua nova nem sábado. Mas ela respondeu: fique sossegado. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vá na minha frente e pare somente quando eu lhe disser. Então a mulher foi ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. O homem de Deus viu a mulher de longe e disse a seu servo Giese: a sunamita vem aí. Corra ao encontro dela e pergunte: você está bem? Seu marido vai bem? Seu filho está bem? A mulher respondeu: estamos bem. Quando chegou perto do homem de Deus no alto da montanha, a mulher abraçou os pés dele. Giese se aproximou para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, ela está com a alma amargurada. O Senhor me escondeu isso e nada me revelou. Então a mulher perguntou: por acaso eu lhe pedi um filho? Eu lhe havia pedido que não me enganasse. Eliseu ordenou a Giese: apronte-se, pegue meu bastão e coloque-se a caminho. Se você encontrar alguém, não o cumprimente, e se alguém o cumprimentar, não responda. Coloque meu bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe disse: pela vida do Senhor e pela sua vida, eu não o deixarei. Então Eliseu se levantou e a seguiu. Giese, que fora na frente, tinha colocado o bastão sobre o rosto do menino, mas o menino não falou nem reagiu. Então o servo voltou ao encontro de Eliseu e informou: o menino não despertou. Eliseu entrou na casa e encontrou o menino morto, estendido sobre sua própria cama. Então fechou a porta e rezou ao Senhor. Depois subiu na cama, deitou-se sobre o menino, colocou a boca sobre a dele, os olhos sobre o dele, as mãos sobre as dele e estendeu-se sobre o menino. E o menino foi se aquecendo. Então Eliseu começou a andar pelo quarto, de cá para lá. Depois subiu de novo na cama e se estendeu sobre o menino. Fez isso 7 vezes. Então o menino espirrou e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e lhe disse: chame a sunamita. Giese a chamou. Quando ela chegou perto de Eliseu, este lhe disse: pegue seu filho. A mulher entrou, jogou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se no chão. Depois pegou o filho e saiu. Que história interessante, não é? Essa passagem, ela relata a vida da família dessa mulher sunamita, não é? Que passou por uma experiência diferente, uma experiência extraordinária com Deus.
Através de quem? Do homem de Deus que era o profeta Eliseu. Neste texto, o homem de Deus que ela chamava era o profeta Eliseu. Nessa passagem, a sunamita, ela era uma mulher estéril. E foi profetizado que na vida dessa mulher, ela viria a ter um filho. E assim aconteceu. Depois de alguns anos, a criança já bem jovem, ficou jovem e veio a falecer. É o que está no texto hoje. Vocês já imaginaram a dor dessa mãe? Ela era estéril. Teve um filho que já foi um milagre. Mas o filho morreu. É uma dor inimaginável para essa mãe. Mas mesmo assim, ela não deixou de acreditar naquilo que é possível. E ela foi em busca do impossível. Acreditou que ela poderia fazer alguma coisa para que o impossível acontecesse. E ela fez, ela saiu em busca. Prestem bem atenção. Quando essa mulher encontra com Eliseu para relatar a morte do seu filho, houve um questionamento. Você está bem? Seu marido está bem? Sua família está bem? E ela respondeu: sim, estamos todos bem. Apesar do filho morto. Como? Aquela mulher tinha acabado de perder um filho e ela disse: estamos bem. Ela acertou em dizer dessa forma. Essa mulher, ela fez exatamente o que deve acontecer quando as maiores dificuldades acontecem na nossa vida. Você não deve ficar olhando no pior, fixar-se no pior, no pessimismo. Eu não consigo, eu não faço, eu não vou acertar, eu não vou conseguir o melhor. Não. Se você ficar olhando o pior da situação, a situação mais pessimista, você não vai conseguir a solução. Não consegue. Você tem que ir em busca da solução. Você tem que sair de si. No versículo 24, ela diz ao moço, aquele secretário lá, não é? O Giese que ele chamava, um servo do profeta. Ela diz para ele, que estava levando essa mulher à presença de Eliseu, que ele não parasse em lugar nenhum, fosse até chegar no objetivo. Vejam, ela perseguindo o objetivo, ela sabia que iria conseguir, ela queria chegar na presença do homem de Deus, do profeta. É assim que você deve agir. É assim em qualquer situação. Quando as situações são muito difíceis, mas vá até o final, até conseguir o que você quer. Naquilo que não depende mais de você, naquilo que você não consegue mais solucionar, lembre-se, vá direto ao encontro de Deus. Direto. Ele tudo pode, mas é preciso acreditar, é preciso sair de si, é preciso colocar nas mãos dele, nas mãos de Deus. Eu já disse, Deus não vai exigir que você faça o que você não tem condição de fazer.
Ao impossível ninguém está obrigado. Nunca me esqueci dessa frase, que sempre escutei de uma pessoa. Ao impossível ninguém está obrigado. Deus não exige o impossível de você, jamais. Mas Ele espera que você faça o que está ao seu alcance. Isso sim. E a atitude daquela mulher é um grande exemplo para a nossa vida. De que quando você faz a sua parte, o que lhe cabe, o que é possível, Deus com muito amor executa o impossível. Deus com muito amor derrama o impossível na sua vida, como aconteceu com o filho dessa mulher. Eu quero lhe dizer hoje, com toda certeza, diante de Jesus que está aqui, na nossa presença, que esse ato de conquistar é uma característica inerente do ser humano. Mas eu lhe digo também que apesar de nossa capacidade mental, nossa capacidade psíquica, mas nós somos cheios de limitações. E temos que entender isso. E são situações que muitas vezes o homem é incapaz de obter soluções. Se você pode recorrer à sua sabedoria, à sua razão, ao intelecto, pode ter muito dinheiro, pode ter sucesso, pode ter o que tiver, mas tem situações na sua vida que você sozinho não consegue, não adianta. Nesse plano aqui humano, às vezes eu penso que algumas pessoas imaginam que podem conseguir as coisas com o que têm, com a sabedoria, com o sucesso, barganhando. Não, com Deus ninguém barganha. Ao impossível é só Deus, é a graça de Deus. O homem não pode conseguir o impossível por meio dos seus bens. Não pode. Por exemplo, o Espírito Santo. O homem pode conseguir o Espírito Santo com dinheiro? Não tem como. Não tem. Você pode ser rico como for. Pode ter o dinheiro do mundo todinho. Nós recebemos o Espírito Santo a partir de uma pessoa que é ungida, um ministro de Deus, quer dizer, alguém que age fazendo às vezes, não é, a ponte para nos transmitir, nos comunicar por meio da igreja o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, é o próprio Deus que nos dá. É o próprio Deus. Lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 9 a 11, vai mostrar exatamente isso. É Deus que nos dá o Espírito. É um ato impossível à nossa vida natural. Impossível. Nesse texto que eu acabei de dizer, nos Atos, tem Simão, um mágico, que quando ele viu o apóstolo São Pedro impondo as mãos e as pessoas ali recebendo o Espírito Santo, ele também pensava que poderia fazer a mesma coisa através do dinheiro. No mundo espiritual, dinheiro não funciona. Não compra nada. No plano de Deus, o que é que o dinheiro vai comprar? Absolutamente nada. Dinheiro serve para esse plano material, como meio. Mas no espiritual, não tem valor nenhum. O impossível, quer dizer, o que é de Deus, não se alcança com coisas desse tipo. Não se alcança. Pedro disse a Simão: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. O teu dinheiro seja contigo para a perdição. Também eu diria que não é essa razão humana
Nem por dinheiro, nem um outro detalhe é você não conseguir pela razão humana muitas coisas. Você não consegue conquistar o impossível, né? Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Não é a razão, não é sua ciência. Você pode ser mestre, doutor, seja o que for. Não é isso que vai alcançar o impossível. Não é. Tem coisas que jamais o homem vai conseguir. Jamais. Lucas 5, versículo 5. Aquele texto que Pedro era um pescador profissional, tinha um barco que era dele, conhecia muito bem aquele mar da Galileia, tinha todas as técnicas para pescar. Aconteceu que um dia ele lançou a rede a noite toda, não apanhou nada. Quer dizer, veio aí no meio dessa técnica toda a impossibilidade na vida dele. O impossível. Pesquei a noite toda. Apresenta-se aí uma situação difícil, impossível de solucionar. Não é a razão humana, a sabedoria. Ele disse, ele era profissional, mas não teve como resolver. Eu penso que também na vida algumas pessoas ocupam cargos bem altos, posições de status, não é, social, alto, elevado. E talvez pensem que também essas coisas conseguem o impossível. Nunca vão conseguir. Lá em Lucas capítulo 8, versículos 41 seguidos. Jairo era um homem importante na sinagoga, uma pessoa de posição dentro da sinagoga, tinha muito dinheiro, né, abastar, e tinha também muito acesso. Se tinha dinheiro, tinha muito acesso a médicos, por exemplo. Porém, quando o impossível se apresenta através de uma doença na filha dele, inclusive ela foi a óbito, sua posição social, seu dinheiro, não mudou nada. E isso é importante que a gente perceba hoje, para que ninguém pense que essas coisas têm valor diante de Deus. Não consegue o impossível, jamais. Também, algumas pessoas imaginam, eu sou muito religioso, eu pratico demais a religião, graças a Deus, rezo o dia todo, comungo sempre. E tem gente que acha que consegue o impossível porque fez a sua parte nesse campo religioso. Fez, né? Eu vou conseguir o impossível porque eu tenho crédito na religião, não é? Estou com crédito diante de Deus. Vocês se lembram daquela passagem que está lá em João capítulo 3, versículos de 1 a 3, onde Nicodemos era um doutor da lei, um mestre da lei, um homem muito religioso, mas num determinado momento, ao ser confrontado pelos argumentos de Jesus acerca daquela questão do nascer de novo, algo que só é possível pela ação de Deus, nascer de novo. É impossível ser alcançado por sua cabeça, por sua questão de religiosidade, é impossível. É Deus que faz com que o ser humano possa nascer de novo. Lembrem-se do batismo. Nicodemos contemplou então aí uma impossibilidade dessa questão, de acontecer essa questão pelo natural. Só existe uma forma, uma maneira
de tornar o impossível, de nós humanos, homens, tornarmos o impossível algo possível, como algo possível. É buscando a providência divina. Acredite na providência divina. Dom Matias, quando era bispo daqui de Campina Grande, ele era um homem super devoto, né, da providência divina. Em todos os momentos difíceis, ele falava essa frase: acredite na providência divina. Sempre que eu falo assim, me lembro da imagem dele falando para nós. Quer dizer, acredite no sobrenatural, no poder de Deus na sua vida, no Deus do impossível, que pode todas as coisas e que age como Deus na nossa vida. Se Deus agir, quem é que vai impedir? Diz Isaías 43. Se Deus agir, não tem ninguém que possa impedir. Por que para Deus nada é impossível? Para entender isso, a razão disso, é necessário que você se lembre dos atributos de Deus. Estão até no catecismo da igreja, né? Quais são os atributos de Deus? Ou seja, o que Deus é em relação a nós, ao universo. Eu estou perguntando se você tem consciência da onipotência de Deus. Quer dizer, é aquele que tudo pode. Deus é Deus. Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que Tu fizestes os céus e a terra com o Teu grande poder e com o Teu braço estendido. Nada há que Te seja demasiado difícil. A onipotência de Deus significa duas coisas. Primeiro, Deus tem liberdade e poder de fazer o que Ele quiser. Tudo na natureza. Por isso que a gente diz que para Deus nada é impossível. Ele tem liberdade e poder. Essa é uma verdade das Escrituras. Depois, Ele não só tem liberdade e poder, mas Ele tem controle e soberania sobre tudo. Tudo Ele pode controlar, Ele é soberano a tudo. Tudo que existe e possa existir, Deus está acima. Ele é o Todo-Poderoso. Esses são os atributos de Deus. E a gente tem que ter essa consciência. Tem um texto também que está em Josué, capítulo 10, versículos de 5 a 15. Prestem bem atenção no que fazer para alcançar o impossível, escutando esse texto pequenininho. Os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, se reuniram, subiram com seus exércitos, cercaram e atacaram Gabaon. Os gabaonitas mandaram dizer a Josué no acampamento de Gilgal: não abandone seus servos, venha depressa até aqui para nos salvar. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que habitam na serra se reuniram contra nós. Quer dizer, nesse pedacinho aqui, é preciso encarar as coisas com coragem, com fé. Quando surgir um desafio na sua vida, com as maiores necessidades, encare. Tenha essa atitude, não é? Corajosa. Você muitas vezes tem um problema, lembre-se, foi um erro no passado. Todo problema que acontece, frequentemente eles são causados porque nós erramos.
Então, essa responsabilidade tem que lhe forçar a aceitar o desafio e enfrentar, olhar no olho do desafio. No versículo 7 diz: então Josué subiu de Gilgal, levando todo o pessoal de guerra e todos os guerreiros valentes. Segunda atitude, você tem que colocar todas as suas forças, tudo que você tem de melhor. Quem quer conquistar o impossível tem que se dedicar, tem que rezar. A conquista daquilo que não é provável, do impossível, requer uma dedicação. Você tem que estar integralmente dedicado para atrair a bondade de Deus, o favor de Deus. No versículo 8 diz: o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, que eu os entregarei em suas mãos, e nenhum deles conseguirá opor resistência a você. Você tem que julgar o desafio baseado em Deus e não na sua capacidade. Encare os problemas como oportunidades. Veja as dificuldades pelos olhos da fé. Confie totalmente em Deus. No versículo 10 até o 11 diz: o Senhor dispersou os inimigos diante de Israel, causando-lhes uma grande derrota em Gabaon, e os perseguiu até o caminho da subida de Bet-Horon, derrotando-os até Azeca e Maceda. Enquanto eles estavam fugindo diante de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor mandou do céu uma forte chuva de pedras grandes que matou os inimigos até Azeca. Morreu mais gente por causa da chuva de pedras do que pela espada dos israelitas. Espere essa intervenção de Deus. É outra atitude. A intervenção sobrenatural de Deus. Você tem que esperar. Faça a sua parte e espere que Ele vai agir. Deus vai responder o seu chamado. Ele vai se revelar na hora certa. Ele vai lhe socorrer na hora certa. No versículo 12 diz: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué falou ao Senhor e disse na presença de Israel: sol, detenha-se em Gabaon, e você, lua, no vale de Aialon. E o sol se deteve e a lua ficou parada, até que o povo se vingou dos inimigos. No livro do justo está escrito assim: o sol ficou parado no meio do céu e um dia inteiro ficou sem ocaso. Meu irmão, minha irmã, você tem que esperar que essa realidade seja transformada por meio da nossa fé. A fé, ela cura seu passado, cura o presente, cura o futuro também, previne, mas é preciso ter fé. A fé muda, sim, muda, mas se você não acreditar, o que vai ser transformado? Nada. A fé, ela pode fazer o impossível, mas se tiver fé, a conquista do impossível em Deus é sempre possível. É sempre possível. Pedro não havia pescado nada, no entanto, Jesus entrou na cena, ordena que Pedro tente mais uma vez e o impossível acontece, o milagre acontece. E ele disse: mestre,
Trabalhei a noite toda e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra eu lançarei as redes. E o milagre aconteceu. Também com Jairo, como eu falei para vocês, teve aquela impossibilidade de curar a sua filha e ele pediu prostrado. Apesar da menina ter falecido, Jesus operou o impossível na vida de Jairo. Devolveu a vida àquela menina. Também hoje eu falei de Nicodemos, que ele acabou conquistando algo impossível na sua vida. A questão do Espírito, do nascer de novo. Só a partir de Deus, não por sua posição religiosa. Eu vou concluir agora, para que a gente volte a olhar só para Jesus, com uma pergunta. Você que está agora aqui ou nos acompanhando pelo nosso canal, você já foi buscar o impossível alguma vez na sua vida? Já saiu assim, nessa vontade, nesse desejo imenso de conquistar o impossível? Agora, olhando para Jesus, apresente aquilo que é impossível para Ele. Para Deus, nada é impossível. Apresente a Jesus agora o impossível. Apresentemos ao nosso Senhor, apresentemos a Jesus, pois só Ele fará o impossível. Fixa o teu olhar somente nele, em Jesus. O Senhor que quer mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de buscar a Ele. Por isso que muitas vezes não vemos que nele teremos o impossível. Porque muitas vezes temos medo de nos entregar a Deus, de nos entregar a Jesus, porque somos apegados às nossas coisas e sabemos que muitas coisas que fazemos ou que tem em nós não agrada muito a Ele. E por isso que também muitas vezes não temos o impossível, porque doamos a nossa vida como se tivesse com um ioiô, a gente dá e puxa. O Senhor quer fazer sempre na nossa vida o impossível. Como diz na palavra que o Pai aqui na terra dá coisas boas ao seu Filho. Imaginemos nós, imaginem só o Pai do céu que nos dará o melhor, o seu Espírito Santo, que fará sempre o impossível na nossa vida.
É preciso nascer de novo para enxergarmos melhor aquele que quer fazer o impossível na nossa vida. É preciso renunciar muitas coisas na nossa vida para que possamos enxergar melhor Jesus, aquele que pode fazer sempre na nossa vida o impossível. Jesus, nesse nome há poder. Jesus, nesse nome há poder. Seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus, Jesus, nesse nome há poder. Jesus, Jesus, nesse nome há poder. O seu nome é poderoso, sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. O impossível Ele pode realizar. Sim, Ele pode. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Cantemos juntos. O impossível Ele pode realizar. Sim, Ele pode. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Jesus, cantemos o nome de Jesus. Jesus, cantemos. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. Quero ouvir só vocês. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível a nós. Nós podemos cantar bem melhor se acreditamos que o Senhor realmente pode realizar o impossível. Vamos lá, vamos cantar bem melhor, bem mais forte.
O impossível Ele pode realizar. Sim, Ele pode. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a nós Ele pode realizar. E agora peçamos que Deus derrame sua graça, sua bênção sobre nós. Inunde nossa casa, nossa família, os necessitados. Cantemos tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, e ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo sabor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. Nos preparemos para receber a bênção. Onde você estiver, se você estiver em casa, se puder ficar de joelhos, você fica.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nos despedir de Jesus cantando e com esse compromisso de que nós acreditamos no impossível. Fazendo nossa parte, conseguiremos aquilo que é impossível. Cantemos. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre para acontecer. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes. Quer libertar e curar todo aquele que crê. Eu tomo posse, eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu espero tua promessa, eu confio em tua obra, Senhor. Acredito na tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Para terminar, eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor,